Você já parou pra pensar que alguma das maiores e melhores cenas da história do cinema, na verdade, foram coisas totalmente improvisadas? Tipo, o ator tava lá num dia ruim, não lembrou do texto dele, ou simplesmente escorregou, bateu a cara no chão e simplesmente o diretor olhou e falou: cinema. Hoje eu vou te mostrar erros de gravações absurdos que simplesmente ficaram porque no final de contas eles eram muito bons. Então bora começar com um clássico. Se você é fã de Star Wars, bem fã mesmo, eu tenho certeza que você já vai estar deixando aqui nos comentários qual é essa cena. E eu vou estar falando, obviamente, da cena do Stormtrooper arrebentando a cabeça na porta. Para começo de conversa, Stormtrooper é simplesmente um dos vilões, dos bad guys mais burros que existe. Parece aquelas IA do jogo de Assassin's Creed. E essa cena é do filme Uma Nova Esperança, lançado lá em 1977. E aí, durante a cena que o grupo de Stormtroopers entra numa sala pra atirar, né, que é a coisa que eles não sabem fazer direito, não tiveram treinamento pra isso, simplesmente um Stormtrooper ali não calculou muito bem a altura que a porta subia, e na hora que ele tava entrando, arrebentou o capacete dele na porta, e aí ficou, mano, lá. George Miller simplesmente deixou essa cena lá, ficou com preguiça de regravar, e isso daí virou um marco entre os fãs de Star Wars. E outro diretor que sempre acaba deixando ali nos filmes dele, até porque faz parte da forma com que ele pensa ou cria as coisas, é o diretor James Gunn, e eu tô falando da cena do Peter Quill deixando o Orb com a Joia do Infinito cair. Isso aqui é uma clássica cena do filme que passou totalmente despercebida, até porque era uma coisa que provavelmente o personagem faria, que é uma situação que acontece lá no filme Guardiões da Galáxia, o primeiro filme do James Gunn dentro da Marvel. E lá a gente tem uma cena que o Chris Pratt está interpretando o Peter Quill e ele simplesmente vai entregar o Orb que ele pegou ali, que ele roubou no começo do filme, pro colecionador. E pô, Peter Quill sendo aquele personagem todo abestalhado, fazendo as coisas idiota ali, ele na hora que vai entregar pro colecionador, ele acaba deixando derrubar. E aí ele tenta pegar na hora ali, assim, rapidão. Ele fez isso, só que o James Gunn achou essa cena tão natural e tão engraçada, que provavelmente o Peter Quill faria realmente, o personagem faria isso, que ele decidiu manter aí dentro do filme do Guardiões da Galáxia, e aí o Chris Pratt ganhou o coração dele, tanto é que fez uma porrada de filme com ele. Só que isso é um tipo de coisa que provavelmente o Star-Lord faria aí dentro do filme. Só que não é só nesses filmes de super-herói ou essas coisas extremamente populares, blockbusters, que acontecem essas cenas, tá? Porque tem um filme que acontece uma cena muito pesada envolvendo Leonardo DiCaprio, e eu tô falando do filme Django Livre. Essa cena aqui eu acho que é batida, já apareceu em 400 listas, mas eu acho que ela representa bem, inclusive uma forma aí de homenagear o Leonardo DiCaprio, porque ele sempre fez filme bom, mas nunca ganhou prêmio suficiente. Só que como a gente sabe bem, o Leonardo DiCaprio é como uma espécie de vilão dentro, uma espécie não, ele é um vilão dentro desse filme do Django Livre, e aí simplesmente numa cena do jantar que tem ali entre ele, o Samuel L. Jackson e também um personagem do Jamie Foxx, ele fica bravo com uma situação que acontece e simplesmente bate a mão ali. E acaba cortando a mão quando ele bate num copo e acaba estilhaçando na mão dele, sangrando pra todo canto. Só que o cara simplesmente não saiu do personagem, ele simplesmente continuou atuando ali mesmo cheio de caco de vidro. Inclusive pediu um paninho ali pra limpar a mão e passou na cara da mulher. E simplesmente todo mundo que assistiu esse filme ficava falando dessa cena. Não é à toa que ela sempre aparece nessas listas de coisas, de erros de gravações que tornaram o filme melhor. E outra cena que aconteceu que provavelmente causou muita dor na vida de alguém, é a cena do Viggo Mortensen lá como Aragorn em Senhor dos Anéis. Tem uma cena lá no filme As Duas Torres, que é quando o Pippin acabam sendo sequestrado pelos orcs, e tá lá a galerinha da Sociedade do Anel tentando localizar onde foi parar eles pra tentar buscar, saber se eles estavam vivos ou não. E aí tem uma cena onde o Aragorn junto com o Legolas chegam no local e eles acham que o Pippin tá lá dentro, e ele acaba ficando muito puto com essa situação. E o que melhor do que ficar puto é chutar um capacete de um orc. Só que, na verdade, essas coisas de cena deveriam ser falsas ou leves o suficiente para ele poder chutar isso daí em paz. Só que quando ele fez isso, ele descobriu que era um capacete de verdade. E aquele capacete ali, meu irmão, devia pesar uns 10 quilos. Ele deu uma bicuda do Pelé no capacete e simplesmente quebrou o dedinho do pé. E aquele grito que ele dá no filme, inclusive no corte final, é a dor de acabaram de quebrar um membro do corpo. E outra pessoa ali que sempre se entregou de corpo e alma, tanto é que tá com 400 anos de idade tatuando até hoje,
é o Harrison Ford e uma situação aconteceu lá no filme do Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Para começo de conversa, que Indiana Jones era um filme blockbuster e sempre que acontecem essas situações, eles tentam não botar cenas tão pesadas no filme para elas ficarem mais assistível para qualquer idade. E tem uma situação que aconteceu no filme onde o Harrison Ford tem que enfrentar um cara, um espadachim, um cara muito louco com uma espada, e ele tinha toda uma luta elaborada pra fazer, né, aquela cena, só que o Harrison Ford naquela semana não tava muito bem, ele tava se cagando inteiro, tava com uma intoxicação alimentar, então ele não tava muito afim de fazer essa cena, e ele simplesmente, ao invés de ter aquela luta toda elaborada, ele pegou o resolve e atirou na cara do maluco, matou, acabou a cena, e ficou por aí. E aí simplesmente foi tão genial essa cena e essa forma que ele resolveu ali a luta, que o diretor do filme decidiu manter essa cena lá no corte final. E aí, mano, isso daí é motivo pra todo mundo amar o Harrison Ford hoje em dia. E eu não sei se vocês já perceberam, tá? Mas tem uma coisa muito clássica que ele faz nesse filme, que é apontar o tempo todo, e é uma mania que ele sempre bota nos filmes. Inclusive, se vocês quiserem, deixem nos comentários que eu faça um vídeo com esse tema na próxima semana. E é geralmente isso que acontece, que nem o que tá acontecendo nesse roteiro aqui. Ele tá sendo totalmente improvisado em algumas cenas, tá? Tem um roteiro pronto aqui, mas eu tô improvisando na maior parte das coisas que eu tô falando. E é isso que faz as coisas serem tão mágicas e tão inesquecíveis quanto acontece no cinema. E é por isso que eu vou pedir pra você se inscrever no canal, deixar o seu like aí, dá um tapa nesse botão aí do like e não esquece de compartilhar para alguém. É isso, muito obrigado pela sua atenção e fui.